Bíblia, em Jeremias capítulo 12. Jeremias 12, nós vamos ler a partir do número 5. Jeremias 12, a partir do verso de número 5. Hoje eu não vou precisar ficar passando para frente do púlpito, né, Fernando? Nosso púlpito descolou, ainda bem que tem a mesinha aqui para me dar um apoio. A gente está resolvendo isso. Amém, meus irmãos? Jeremias 12, a partir do verso 5, lemos assim: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios, procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Amém? Vamos orar nesse momento? Irmãos, a palavra de hoje ela é forte. Mas às vezes a palavra é forte, mas ela não sai forte. Ou às vezes ela sai forte, mas ela não chega forte. Não sei se você está me entendendo. Eu queria que agora você orasse para que tudo aquilo que Deus planejou nessa noite venha se cumprir. Isso depende do agir de Deus em mim, que sou um reles ser humano. Isso depende do agir de Deus em você, na abertura do seu coração e dos seus ouvidos. É por isso que a gente precisa orar nesse momento. Ore por mim, ore por você, e eu vou orar por vocês também. Pai querido, que seja lançado por terra toda distração, todo cansaço, sonolência, preocupação externa, qualquer coisa que possa nos atrapalhar de manter o foco naquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Eu peço, meu Pai, que o Senhor fale através da minha vida. Eu me rendo diante do Senhor, que o Senhor me tome e faça comigo o que bem entender, meu Pai. Direcione o meu coração de tal forma que nada daquilo que precisa ser dito deixe de ser dito. E que também eu não venha dizer algo além daquilo que é o necessário. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, amém. Irmãos, antes de entrar no texto propriamente dessa noite, eu queria contar para vocês a história dessa mensagem. Como que eu cheguei a ela, como que eu entendi de Deus que era a mensagem para hoje. E isso aconteceu no último sábado, na verdade na madrugada de sábado para domingo. A gente tinha chegado em casa de uma programação e o Ariel tinha dado uma cochilada. Ariel é o meu bebê de 10 meses, aquela coisinha fofa que está ali junto com o pastor Osias. Ele tem 10 meses, meus irmãos, e às vezes ele desperta e nada faz ele dormir, sabe? E a gente tinha colocado ele na nossa cama para tentar fazer ele dormir, e nada do menino dormir. Eu acho que já tinha dado umas 3 horas da manhã, né, Jennifer? E nada do menino dormir, só que a gente dormiu. A Jennifer apagou, eu apaguei, a gente estava bem cansado, e de repente eu acordei num susto, com a música alta tocando dentro do quarto. E naquilo que eu abri o olho assustado com aquela música alta dentro do quarto, entrou uma voz de pregação, a minha voz, falando assim: abra sua Bíblia em Jeremias 12. E que a gente olha para o lado, Ariel está sentado na cama, com o celular da mamãe na mão, com o dedinho assim. Irmãos, o celular bloqueado, ele conseguiu ali botar para tocar um áudio, não me pergunte como.
E que áudio era esse? Era uma gravação de uma mini mensagem de algum tempo atrás. Os irmãos devem se lembrar de um culto que nós tínhamos aqui, rapidinho, um culto de segunda-feira à noite, chamado Noite da Força. A Noite da Força era um culto de meia hora, e nessa meia hora tinha que acontecer tudo: adoração, oração, pregação da palavra, e a pregação era curtinha, e a gente ia lá, lia o texto direto ao ponto. Era uma direção para a liderança da igreja, líderes de célula, líderes de ministério, para a programação da semana. Então eu sabia que era pouco tempo, eu perguntava para Deus uma palavra profética para aquela semana, e pregava em cima daquilo, e a palavra era Jeremias 12. No outro dia eu fui procurar, no celular, tentar achar, custamos, viu? Porque eu achei antes que era o YouTube. Alguma coisa no meu canal no YouTube que ele tinha achado. Olhei no histórico, não tinha nada. Até que a Jennifer conseguiu encontrar e a gente reconheceu, foi esse áudio aqui, não é? E meus irmãos, o tempo em que essa palavra foi liberada sobre a liderança da igreja, os irmãos vão se lembrar bem, aqueles que já estavam aqui nessa época, foi um período anterior à pandemia. No ano anterior e início daquele ano da pandemia, o Senhor tinha nos dado muitas palavras a respeito de uma grande dificuldade que havia. Praticamente eu tinha só uma mensagem, Virada de ano foi: vem prova por aí, vamos atravessar uma grande prova, o Senhor está conosco. Era preparação o tempo todo para a prova que haveria de vir. E a gente tinha um discernimento claro nesse momento, que era algo que viria sobre todo mundo, não era só sobre a gente. Irmãos, a minha maneira de me mover no profético não é com visão. Eu sou muito ruim com visão, já falei para os irmãos, se eu começo a ver vulto, eu limpo meu óculos, o vulto some, Mas a maneira como eu tenho de me mover em visão, graças a Deus que a gente tem vários profetas na igreja para ir testificando, é através do ensino da palavra, porque eu oro muito, peço para Deus dar a palavra que Ele tem para a gente no dia de hoje. E alguns assuntos começam a ser recorrentes, aí a gente começa a olhar, opa, tem um negócio aí. Uma história começa a ser desenhada e a gente entende, a gente sabia. A gente não sabia que era pandemia, mas que vinha um negócio brabo para o mundo inteiro, a gente sabia. E essa mensagem era sobre isso, era sobre uma preparação para esse tempo. E aí eu entendi algo quando eu ouvi de novo, na manhã seguinte a essa situação com Ariel, nesse fim de semana. A mensagem era sobre perseverança. E eu sei que alguns de vocês agora já fazem uma carinha de dor e fazem assim, ai. Porque, meus irmãos, desde a semana de primícias, Deus tem ministrado para a gente, texto após texto, a gente está passeando na Bíblia e ensino sobre perseverança. Porque Ele quer uma igreja forte e perseverante. E a mensagem de hoje é mais uma nessa sequência. Eu parei para ver lá no YouTube, que a gente vai salvando, Não são todas que estão lá, mas uma grande parte. Eu vou vendo pelos títulos e eu vou lembrando delas. Perseverança, perseverança, perseverança. O texto que nós lemos, meus irmãos, é uma resposta de Deus a uma pergunta que o profeta Jeremias faz. E para vocês entenderem bem e levarem a pancada que a gente precisa levar, Que esse texto é uma pancada. Você precisa entender um pouco o contexto e quem é Jeremias, para até você sentir um pouco de empatia com ele e se colocar no lugar dele. Eu acho que isso vai ajudar a gente. Isso acontece no capítulo 12 de Jeremias, é o início da história ainda. Quando você começa lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, é o chamado de Jeremias. Deus vira para ele e fala assim: Jeremias, eu te escolhi desde antes de te formar na barriga da sua mãe, e antes de você nascer eu te constituí profeta. E quando Jeremias entende esse chamado, ele tem uma reação que às vezes a gente tem com Deus, talvez você se identifique, uma reação meio de incapacidade diante daquilo que Deus nos chama para fazer, tipo, será que eu vou dar conta? Jeremias vira para Deus e fala assim: mas eu sou ainda uma criança. A gente não sabe se isso é literal, se de fato ele era um menino quando ele disse isso, ou se ele estava se sentindo simplesmente dessa forma. O fato é que ele vira para Deus e fala: eu sou ainda uma criança para fazer isso. E olha a resposta que Deus dá para Jeremias. Isso tem a ver com o que a gente vai entender depois. Deus vira para ele e fala assim: não diga isso.
Você vai onde eu mandar você ir, você vai falar o que eu te mandar falar, e você não tem que ter medo, porque eu estou com você. E aí ele vai lá e toca na boca de Jeremias e fala assim: eu estou botando a minha palavra na sua boca, agora vai. E assim começa o ministério de Jeremias. Mas, meus irmãos, o ministério de Jeremias é um dos mais sofridos que tem na Bíblia. Todos os profetas desse período, eles têm uma coisa muito desagradável, digamos assim, porque eles não veem resultado naquilo que eles fazem, e Deus avisa eles disso. É o mesmo caso do profeta Ezequiel, que várias vezes eu já preguei aqui na igreja a respeito. Ele vai pregar sabendo que o povo não vai ouvir. E o que ele vai pregar? Ele vai pregar desgraça, porque é um período que o povo se desviou de Deus. E quando eles se desviam de Deus, eles começam a adorar outros ídolos, a levantar altares, a oferecer oferendas as mais loucas possíveis. Às vezes até os próprios filhos eram sacrificados a essas entidades. E isso tem consequência espiritual, gente. Idolatria é uma coisa que a Bíblia ensina muito, atrai coisas ruins sobre a terra. Chama entidades sobre a terra, a ponto da terra não produzir mais, a ponto dos próprios animais morrerem, a ponto de acontecer uma porção de coisa ruim. E Jeremias está ali profetizando isso: olha, o juízo de Deus está vindo sobre vocês, porque vocês estão agindo dessa maneira. E Jeremias está numa geração que ele vê um tanto de maldade, pessoas que falam muito de Deus, mas fazem totalmente o contrário daquilo que eles estão dizendo. Na frente dos outros eles falam de Deus, mas por debaixo dos panos são as piores coisas possíveis. E a gente percebe do capítulo 1 até o capítulo 12 que Jeremias vai se sentindo mal com isso. Chega um ponto, para piorar a situação, que Deus vira e fala o seguinte para Jeremias: não ore por esse povo. Engraçado, né? A Bíblia diz que Deus procura intercessores, procura aqueles que se coloquem na brecha em favor do povo. Mas para Jeremias ele fala: não ore pelo povo. E se você orar, eu não vou atender. Você está vendo o que eles estão fazendo? Eles precisam receber isso que eles estão buscando. Na verdade, eles mesmos estão fazendo isso com eles. Ele explicando como é que a vida funciona de verdade. Aquele texto que Deus fala para o profeta, né? Através do profeta: procurei alguém que se colocasse na brecha em favor do povo, e a ninguém achei. É a mesma situação, porque nem o profeta estava na brecha. Ninguém estava, o profeta estava do lado de cá, sendo boca de Deus, falando o que Deus faria. E chega um ponto, meus irmãos, que Jeremias vira e começa a falar o seguinte: quem me dera eu tivesse algum consolo no meu coração. Eu estou me sentindo tão triste, e a situação não melhora, ela só piora. Deus revela para ele que existe um complô para tirar a vida dele. Ele descobre que tem um grupo de pessoas que estão tramando, porque não querem mais que ele profetize aquelas coisas. Eles querem fake news. Eles querem os profetas que vão falar as coisas que Deus não está dizendo. Vai dar certo, hein? Você vai ter vitória. Sabe essas igrejas da bênção, que ficam profetizando bênção e vitória sobre a vida do povo, o povo todo errado, aprontando todas, e eles falando: você é campeão, vencedor, Deus dá asa, faz teu voo, e coisas desse tipo. Era isso que o povo queria ouvir. E Jeremias levando a palavra de Deus de verdade: vai dar ruim esse negócio aí. E Jeremias descobre que há um complô para tirar a vida dele. E ele ora e Deus fala: eu vou fazer isso que eles estão querendo fazer com você, eles é que vão receber. E aí, nesse contexto, meus irmãos, de tudo isso acontecendo, dele descobrir que estão tentando matá-lo, ele chega aqui finalmente ao capítulo 12. E o capítulo 12 ele faz a pergunta para Deus. E que pergunta é essa? Ele faz um questionamento que talvez você já tenha feito. Por que uma porção de gente ruim está se dando bem? Já fez essa pergunta, né, irmã? Todo dia faz. O cara não vale nada, está perturbando a vida de todo mundo, mas ele está prosperando. E aquele pobre coitado ali, que de repente é um sujeito bom, um homem de Deus, só se dá mal.
Eu acho que ele estava olhando para ele, né? E vendo ali aquele monte de maldade acontecendo, mesmo ele reconhecendo que existe o juízo de Deus, que as pessoas estão colhendo aquilo que elas plantaram. De alguma forma, meus irmãos, Jeremias olhou ao redor e viu que isso não era absoluto. E ele via ainda muita gente que estava fazendo coisas terríveis, continuando se dando bem, enriquecendo, prosperando e continuando maltratando as outras pessoas. Irmãos, isso é um questionamento comum, principalmente no Antigo Testamento. A gente vê isso sendo muito questionado no livro de Jó. A gente vê vários salmos questionando isso, mas no Novo Testamento Jesus mata essa charada para a gente assim, ó, tá? A história não acaba simplesmente aqui, nessa vida. Eles aqui ainda não tinham muito essa noção, mas se você olha, por exemplo, quando Jesus fala lá a parábola do rico e do Lázaro, o rico está rico, se banqueteando com seus bens, enquanto na porta dele tem um rapaz em situação de rua, doente, morrendo de fome, com um cachorro lambendo as suas feridas, mas chega uma hora que a morte chega para os dois. E aquele rapaz em situação de rua era um salvo. Os anjos de Deus vêm buscá-lo. E aquele rico, que não estava nem ali para aquele, era um homem sem Deus, muito nitidamente. O que acontece com ele é que ele vai para o inferno ali, na mesma hora. E Jesus descreve isso, conta o que acontece com ele lá. Então a justiça de Deus não está simplesmente na nossa vista, naquilo que acontece no dia a dia, está além. E Jeremias pergunta isso para Deus: por que isso acontece? O Senhor sonda o meu coração. Eu sei que quando eu falo com o Senhor é um justo juiz, mas eu quero falar a respeito dos teus juízos. Por que isso acontece? Sonda o meu coração, Senhor. O Senhor sabe como eu sou, sabe como eu estou me sentindo. Até quando a terra vai pagar, até quando os animais vão morrer, por conta da maldade dessas pessoas. E aí Deus responde. E o que ele responde, presta atenção, não tem nada a ver com o que ele perguntou. Absolutamente nada a ver. E Deus faz isso sempre, tá? Sempre não, mas uma grande parte das vezes Deus faz isso com a gente. Sabe por quê? Olha lá, no ministério de Jesus, Nicodemos chega para conversar com ele, faz ali uma colocação. Jesus também fala outra coisa que não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque ele sabe o que está por trás da pergunta. Ele sabe que não é um questionamento teológico que está te movendo isso. Ele enxerga algo que quem está ao seu redor não enxerga. Deus dá para a gente aquilo que a gente precisa, não necessariamente aquilo que a gente quer. A gente faz isso com os nossos filhos. Eu tenho filho pequeno, às vezes eles querem sobremesa na hora do almoço. Querem comer pudim no café da manhã. E a gente faz o quê? Não, senão depois você não almoça. Eu não dou para os meus filhos aquilo que eles querem, eu dou aos meus filhos aquilo que eles precisam. E a resposta de Deus para Jeremias é aquilo que ele precisa. E o que ele precisa é uma palavra que é um verdadeiro tapa na orelha, assim, pá! Que serve para a gente também. Ele vira para Jeremias e fala assim: vem cá, você não está aguentando correr com aqueles que vão a pé? Como é que você vai aguentar correr com aqueles que vêm a cavalo? Você não está se sentindo seguro, vivendo aí num ambiente tranquilo, de paz? Como que você vai estar lá nas florestas do Jordão? Em outras palavras, ele vira para Jeremias e fala assim, de repente se fosse eu dizendo, né? Eu diria a mesma coisa da seguinte forma: vira homem, rapaz. É hora de você virar mais cascudo. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar, porque num primeiro momento talvez você pense: nossa, Deus está sendo cruel com o cara. Não está considerando os seus sentimentos, as suas emoções, tudo isso que ele está vivendo, ainda vem e fala um negócio duro desse. Deixa eu te explicar quem é Deus. Como o próprio Jeremias disse um pouquinho antes: o Senhor sonda o meu coração, sabe o que eu estou sentindo. Quem está do seu lado, às vezes está olhando para a sua dor e não consegue perceber o seu vitimismo.
E quem te ama do seu lado, dificilmente vai reconhecer o seu vitimismo. E nem você vai reconhecer o seu vitimismo, mas Deus sonda o seu coração. E Ele sabe de coisas a seu respeito que nem você sabe. E Ele sabe o seu limite. E Ele sabe que o seu limite é muito maior. É muito maior do que aquele que você acredita. E você pensa que não está dando conta, que você já chegou no seu limite. E Deus fala para você: ei, tem muito mais pela frente. Não está dando conta de correr com quem está a pé, daqui a pouco vai chegar os caras a cavalo. Você está aqui profetizando para o pessoalzinho aí da sua cidade, que tentou te matar. Eu estou mandando você para Jerusalém. Irmãos, a história de Jeremias é longa e é triste. Ele vai ser preso depois disso. Ele vai ser lançado num poço profundo. Vão largar ele lá. Ele vai viver um monte de coisa. E ele estava achando ruim ali o início da trajetória. Deixa eu falar para você. Talvez você esteja ainda no capítulo 12 da sua vida. Essa história é no capítulo 12. Sabe quantos capítulos tem Jeremias? 52. E quando acaba Jeremias, tem o livro 2 ainda. Lamentações de Jeremias na sequência. Às vezes você pensa que já foi até onde dava para ir e parou por ali. Presta atenção. O que Deus mostra para Jeremias quando ele começa a reclamar é que existe algo mais. Que depois de correr com os homens, ele vai correr com aqueles que vêm a cavalo. Quem aqui já jogou videogame na vida? A maioria aqui já jogou videogame. O vovô Zias deu para as crianças, há uns meses atrás, um videogame desses, que o pessoal junta um monte de jogo antigo, né? 1000 jogos lá dos anos 90 e 80, bota tudo num aparelho só e vai jogar. E eu fui mostrar para o Aleph uns jogos lá da minha adolescência. A gente foi jogar Mario, Donkey Kong. E eles querem que eu passe para eles a primeira fase, porque é muito difícil. Mas se eu passar a primeira fase para eles, eles não vão dar conta de passar a segunda. Eles não vão aprender como é que faz o bichinho pular, rolar, virar cambalhota, escapar das ameaças. Se não aprender aqueles primeiros controles, eu vou ter que passar para eles a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase. Vou jogar no lugar deles. A vida da gente é desse jeito. E olha, isso revela algo para a gente a respeito da história de Deus através de nós. E presta muita atenção nesse pedaço. Você vai até onde você se permite ir. Não tem a ver com o agir de Deus, tem a ver com o quanto você se limita. Mas pastor, quando a pessoa morre é outra coisa, mas até chegar lá, o quanto nós podemos ir mais longe. Às vezes, meus irmãos, eu diria que é todas as vezes, não é às vezes, vou reconstruir essa frase. Nós estamos presos àquilo que nós limitamos a nosso respeito. Irmãos, olha para uma igreja, não importa o tamanho dela. Qualquer igreja daqui da nossa região. Você acha que Deus limita a igreja? Não, ela só tem que ficar desse tamanhozinho aqui. Com um monte de gente sofrendo ao redor, com um monte de gente precisando de libertação ao redor, com um monte de gente caminhando para o inferno ao redor. Você acha que Deus quer? Não, vou botar aqui só um pouquinho de gente aqui nesse lugar. Lógico que não, meus irmãos. A gente é que coloca barreira para o agir de Deus. A gente é que não acredita que dá para ir mais. A gente é que pensa que chegou no nosso limite, não aguenta mais ir mais longe. Eu tenho plena consciência, meus irmãos, e gratidão a Deus por tudo que aconteceu até aqui, por tanta coisa que a gente rompeu em todos esses anos juntos. Mas eu sei que a gente poderia ter ido muito mais longe. Nós não vamos, porque existem limitações aqui, e aí. Pensa no seu ministério, por exemplo. A gente sonha em dobrar aqui o número de crianças. Vou dar o exemplo do que eu falei agora há pouco, né? Tivemos 125 crianças na última quinta-feira. Eu estou orando para Deus dobrar. Deus manda o tanto que a gente aguenta. E o quanto que a gente aguenta, o quanto que a gente pensa que aguenta. Outro dia eu estava refletindo naquele texto que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Quer dizer que tudo que eu estou fazendo é por meio dele. Eu que sou nascido de novo,
que Jesus fez de mim uma nova pessoa, uma nova criatura. Tudo o que eu estou fazendo é por meio dele. Não importa a profissão que você tenha, você está exercendo essa profissão por meio dele. Então quem é que limita isso? Você. Se você entender o tamanho do agir de Deus e a palavra que foi dita para ele lá no início, seja corajoso, eu estou com você. Nada segura você, meu irmão. Eu tenho dado aqui nessa mensagem exemplos relacionados à nossa vida como igreja, à nossa vida ministerial, não é? Mas eu quero que você pense isso sobre a sua vida, particularmente falando. Porque eu percebo, meus irmãos, que tem muita coisa agarrada na vida da gente, agarrada na sua vida, que não foi para frente ainda, sabe por quê? Porque você limita. Porque você não está em condição de dar o passo seguinte. Por questionamentos, por tristeza, por achar que já chegou no seu limite, por achar que não dá conta de mais nada, já tem coisa demais. Sabe, às vezes eu fico pensando, você está pedindo um aumento de salário para Deus, e de certa forma é justo, o trabalho que você tem, o esforço que você tem, e você pede a Deus para aumentar a sua renda. Tem gente que fala que a gente não deve pedir dinheiro para Deus, deve pedir só saúde, não sei o que mais. Às vezes a pessoa tem saúde, tem a disposição, está se esforçando. Eu não vejo erro em pedir se é justo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: como você tem administrado aquilo que Deus já te deu? Como você tem cuidado daquilo que Deus já deu a você até agora? Você está preparado para o próximo nível? Eu sonho com uma casa nova, como eu tenho cuidado da minha? Eu preciso trocar de carro, eu estou dando conta de cuidar do meu carro, do que tenho hoje? Estou dando um exemplo, né? Eu não tenho carro não. Mas quem tem me entendeu perfeitamente. Você está entendendo? Como que às vezes a gente não conseguiu vencer a primeira etapa, está sonhando com a próxima, mas não resolve aqui, de imediato. Meus irmãos, aplica isso à sua vida espiritual, no particular. Não estou falando no nosso ministério por completo, né? Na nossa união de força, mas na sua vida em particular. Irmãos, eu tenho visto pessoas abandonarem a caminhada com Jesus por motivos idiotas, pelas coisas mais bestas que eu já vi na vida, sabe? Ai, pastor, chega na hora de ir para o culto, acontece de tudo. Conversa fiada. É porque você é um fracote mesmo, vitimista. Pastor Osias, quando você morava lá na roça, era criança, e tinha que caminhar um tanto para chegar lá na igreja, que a sua mãe com aquela renca de filho a pé, quantos quilômetros vocês andavam? Depende da época, né? Quanto? Uns 3 quilômetros a pé. E a minha avó com aquela renca de criança, estrada de chão afora. Aí já pensou, a minha avó falando: nossa, acontece de tudo na hora de sair. Fulaninho perdeu o chinelo, não vou mais. Fulano espirrou. Tem gente que está assim, meus irmãos. Nossa, bateu um desânimo na hora de ir para a igreja, não vou mais não. Você faz isso na hora de ir para o trabalho? Faz isso na hora de ir para o trabalho? Não faz, sabe por quê? Porque você ama mais o dinheiro do que a Deus. Pronto. A nossa geração faz muito corpo mole. A gente cria uma porção de coisas psicologizadas. Não estou me sentindo bem. Não quero ver ninguém. Talvez você convença quem está ao redor. Talvez você convença a si mesmo, e esse geralmente é o primeiro a ser convencido. E se você vier falar com o pastor: nossa, eu vou ficar com a pena de você, vou mandar você para a psicóloga da igreja, sabe? Vou dar algum jeito, eu sou facinho de você tapear. Mas Deus olha para você e fala assim: cresce, vira cascudo, vai se arrastando, mas vai, porque tem muita história pela frente. Deus tem mandado repetidas vezes mensagens sobre perseverança para a gente. E você sabe por quê? Eu tenho dito isso, um pedacinho de cada uma dessas mensagens. A igreja dos últimos tempos é marcada pela perseverança.
As profecias de Jesus sobre os últimos tempos o amor de muitos esfriará, de quase todos, o povo vai esfriando o seu amor mesmo. A fé das pessoas vai enfraquecendo, gente que estava aqui no altar adorando, agora nem acredita em Deus mais, está aprontando todas por aí. Profecia de Jesus, isso iria acontecer, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo contexto, em que a fé das pessoas está se esfriando, o amor das pessoas está esfriando, há uma igreja que é perseverante, essa igreja é a que continua, que vive avivamento, que vive milagre, que vai levar o evangelho até os confins da terra, como testemunho a todas as nações, não como conversão de todas as nações, porque a maioria vai continuar do mesmo jeito. Perseverança. Ô Jeremias, você está reclamando, agora que você está correndo com homens, quando chegar a hora que você vai correr com quem vem a cavalo? Você está reclamando que não se sente seguro, Deus protegendo o cara, não deixou que eles matassem ele. Você está reclamando que você não se sente seguro, agora quando você está num lugar seguro? E quando você estiver lá no meio da floresta do Jordão, um lugar que nessa época estava cheio de leões, feras, e aí Deus fala outra coisa, não sei se você reparou no texto, e tem outra, tá? Não tem esses seus irmãos aí, seus parentes, estão tudo contra você, eles podem estar falando coisas boas aí na sua cara, mas estão agindo perfidamente contra você. Você está aí se fiando neles, esses são os piores, esses é que vão te trair. Pare e pensa, meus irmãos, que consolo é esse? Que tipo de consolo é esse? Deus vira para ele e fala, vai piorar. Sabe o que isso mostra para a gente? Continua, não tem a ver com a situação. Para de confiar naquilo que você acha que é segurança, porque eu estou te mostrando, não é. A situação é muito pior do que aquela que você está vendo. Continua. Tem ainda mais um monte de capítulos na sua vida pela frente, muita coisa para a gente fazer junto. E olha a sensação que eu tenho quando eu prego a respeito desses assuntos, vai piorar. Porque quando veio a pandemia, meus irmãos, a sensação que a gente teve foi a primeira onda. Vem coisa ruim pela frente. Tribulação produz em nós perseverança, é o que a Bíblia ensina. Eu prefiro aprender pelo ensino, mas eu sei que tem certos níveis de perseverança que só vem com a dor. Continue. Ele já tinha virado para Jeremias e dito, seja forte. E eu acho legal quando se fala seja forte, porque não é assim, eu vou te fortalecer simplesmente. É uma ordem para a pessoa ser forte. Eu me lembro, há um tempo atrás, o Clauber pregou aqui num culto desses de dia de semana, e ele falando sobre a fala de Deus para Josué, ele diz, seja forte e corajoso. É uma ordem para a pessoa, porque tem a ver com a atitude, uma postura da pessoa diante da situação. Ser forte não tem a ver com o quanto você malhou o braço, tem a ver com a sua fé. Tem a ver com você acreditar que Deus está com você ou não. Ser corajoso não tem a ver com você não reconhecer que há um perigo na sua frente. Tem a ver com você reconhecer quem está do seu lado. É postura, gente. É postura. É perseverança. Obrigado, Ariel, pela palavra. Tá, meu filho? Venha arrastando, mas venha. Vá se arrastando, mas vá. Existe um limite que Deus colocou em você, que não é esse que você acredita que possui. A maior parte das barreiras que nós temos estão em nós. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem falando a respeito desse limite que nós colocamos. No domingo pela manhã a gente tem um momento aqui muito especial, que são as rodas de leitura da Bíblia, que não é uma aula exatamente, é um momento em que vários grupos estão estudando, cada um livro da Bíblia, e a gente lê, todo mundo escuta, e a gente compartilha aquilo que Deus está colocando no nosso coração. E você que não vem, meu irmão, deixa eu te falar, nada do que você está fazendo em casa nesse horário é melhor do que isso, eu te garanto.
acaba cedo, dá para você chegar, limpar a casa, fazer almoço, dá tempo. Vem para cá no domingo de manhã que é massa. A minha rodinha de leitura ali, a gente está lendo Apocalipse e a gente leu um versículo em que Jesus fala para uma igreja que estava ali naquele contexto de perseguição, né? Ele vira e fala que ia chegar a tribulação, parecido com isso que a gente está vivendo, né? Ele vira e fala assim, vai chegar uma prova sobre vocês, vocês vão ser lançados na cadeia, alguns de vocês vão ser presos e vão ter tribulação de 10 dias. E por que Deus está falando isso antes para eles? Já está falando que vai acontecer, não é orem para que isso não aconteça, não. Porque às vezes é assim que a profecia vem, não. Vai acontecer com vocês, vocês vão ser lançados numa prisão por 10 dias. E você sabe como é que ele termina essa carta? Jesus falando para a igreja, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Só isso. Olha só, meus irmãos, aquilo que a gente acha que é limite para a gente, para Deus não é. Jeremias chegou num final feliz, humanamente falando, na história do livro dele? Não, ele é chamado o profeta chorão. Ele tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Deus usou a vida dele assim. Mas quando a gente olha no Novo Testamento a respeito do legado desse homem e de outros dessa geração, o que a Bíblia afirma a respeito deles é homens dos quais a terra não era digna e que caminharam nessa terra não esperando uma recompensa aqui, mas uma recompensa celestial. A nossa visão, como no questionamento de Jeremias ali no início, está voltado para as coisas aqui, ó, da nossa vida, do dia a dia, mas Deus olha para você como uma história eterna. E ainda que você seja morto por fazer a coisa certa, e ainda que você seja assassinado por professar sua fé em Jesus, e nós vamos chegar nesse momento, a profecia de Cristo diz que seremos odiados de todas as nações por causa do Evangelho. Ainda que você seja morto por isso, entenda, para Deus isso não é o seu limite, Ele só está mudando você de lugar. E grande é o vosso galardão no céu. E eu te digo mais a respeito da terra, tá? A melhor coisa do mundo é a gente estar fazendo exatamente aquilo que Deus quis que a gente fizesse. O povo do mundo vai olhar e vai pensar que a gente é o mais desprezível da face da terra. Mas, meus irmãos, eu não troco a minha vida de estar servindo a vocês, de estar servindo a comunidade, de estar servindo a Deus, por nenhuma fortuna de artista que a gente vê nas redes sociais. Essa gente daqui a pouco está aí se divorciando, se matando, fazendo todo tipo de coisa terrível, porque eles não estão felizes. Porque eles pensam que a felicidade está nessas coisas da vida, sabe? E continuam prisioneiros delas. Então entenda, meu irmão, minha irmã, a melhor coisa que tem no mundo é servir a Deus. Seja forte, seja corajoso, seja perseverante, não pare. Um monte de gente vai parar no seu caminho, vai ficar gente para trás o tempo todo, talvez gente da sua própria família. Se arraste e vá, não há desculpa, continue a sua jornada. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Voltou, limpou a criança e voltou para o culto. Perseverança. Eu quero orar por você que reconhece que está ainda reclamando no capítulo 12, sabe? Ana, Deus tem feito grandes coisas através do seu ministério, mas Ele está só começando. Eu preciso te dizer, você está superando uma porção de dificuldades e eu estou vendo o seu sacrifício para fazer o que você tem feito. Mas vem mais prova por aí. Rompa
porque tem muita gente para a gente alcançar. Tem uma geração de crianças que precisa ser resgatada. Deus está usando você para isso. Cada vez que você abrir mão de algo, que você sentir a dor do que você está fazendo, seus filhos dormindo aí pelos cantinhos igual os meus, sabe? Mas o trabalho acontecendo, não desista. E lembre-se, é assim mesmo. A vida é dura mesmo, mas a gente tem Ele do nosso lado e a gente vai dividir isso com os outros. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Se coloca diante de Deus. Fala para Ele que você quer mesmo ser perseverante, que você vai corrigir a sua rota. Abre mão do seu vitimismo, alargue os seus limites. Vem, Senhor, e faça com que essa palavra crie raízes no nosso coração. Eu sei que muitas vezes a gente ouve essas coisas, alguns aqui ouviram um resumo disso há tanto tempo atrás, mas nos ajude a trazer isso à tona quando a gente estiver enfrentando a dificuldade, quando a vida exigir de nós maior perseverança, meu Pai, que a gente se lembre disso. Que a gente vá arrastando, mas a gente continue. Que nada no nosso interior seja capaz de parar as nossas pernas, que nem as nossas pernas sejam capazes de parar as nossas pernas, meu Pai. Mas que a nossa fé seja maior do que qualquer obstáculo, Senhor. Faz de nós uma geração perseverante. Nós não queremos ser o povo que ficou para trás, que abandonou o ministério. Nós não queremos ser o povo que esfriou o amor, que apostatou da fé. Nós queremos ser aquela geração perseverante dos últimos dias, que dá a vida pelo Senhor, que vive e morre para servir ao Senhor, porque a nossa alegria está nisso, Pai, e te conhecer e viver cada aventura do teu lado, Senhor, no teu propósito. Que a gente consiga, meu Pai, ter a postura do forte, do corajoso. Vai aumentando o nosso entendimento, vai clareando as nossas ideias e vai nos fazendo nos lembrar disso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.